Carl Schmitt acabou nascendo em 19 de julho de 1988 na cidade de Plettenberg, que está localizada na Alemanha. Acabou falecendo aos 97 anos em 7 de abril de 1985. Ele foi um jurista, filósofo político e professor universitário, e também foi um dos mais significativos e controversos especialistas em direito constitucional e internacional da Europa. Schmitt acabou crescendo em um seminário católico, por isso ele tem fortes crenças católicas. Quando Schmitt se formou, ele acabou tendo a ideia de estudar filologia, mas por causa de seu tio ele acabou estudando direito. Em 1910, Schmitt concluiu o primeiro estágio de sua formação jurídica e ainda no mesmo ano completou seu doutorado de direito. Mais para frente, em 1915, Schmitt foi aprovado no segundo estágio de formação jurídica. Depois de ele ser aprovado no segundo estágio da formação jurídica, Schmitt acabou indo para a infantaria. Ele acabou indo como voluntário, mas ele acabou não seguindo para o fronte. Depois de ter terminado o serviço militar, acabou completando a habilitação em Direito na Universidade de Estrasburgo. Em 1919 e 1920, ele acabou trabalhando como assistente universitário em Munique. Em 1933, ele acabou se tornando professor da Universidade de Berlim. Depois de um tempo, Schmitt começou a ser atacado por Das Scharnhorst-Korps. Com isso, Schmitt acabou perdendo o apoio de seus defensores e foi obrigado a se demitir da Academia de Direito. Após o término da Segunda Guerra, Schmitt acabou sendo preso pelos soldados aliados. O motivo de sua prisão é por causa que os aliados acabaram iniciando o procedimento de prisão automática, onde milhares de soldados acabaram sendo presos. Então, a teoria do decisionismo é um importante pensamento de Carl Schmitt. No livro dele, A Teologia Política, no começo dele ele expressa uma frase, que é: soberano é aquele que decide sobre a exceção. E o que isso quer dizer? Que quem manda é quem sempre vai quebrar a regra, e não ao contrário, não é quem cumpre a regra. E o Carl Schmitt fala que os positivistas estritos, eles falam que quem manda é quem cumpre as regras, né? Então, ao contrário, para o Carl não, porque para ele quem manda é quem pode quebrar a regra. E a verdade do direito está no poder, e onde o direito é o assentamento de competências. Olá, meu nome é Leonardo e eu vou apresentar sobre Carl Schmitt, mais especificadamente sobre o decisionalismo mitigado. Então, o decisionalismo mitigado ele foi caracterizado pela reelaboração do ocasionalismo romântico no ano de 1920. E hoje ele encontra um fundamento social, ordem concreta e política, organização dos estados e instituições. Também devido a esses dois fundamentos, a relação de Schmitt com o ocasionalismo romântico tem uma proposta de ideias e opiniões, que também apresenta o limite do pensamento dele, o pensamento de Schmitt. A política romântica ela pode apresentar os mais variados conteúdos, sem haver nenhum critério ou medidas superiores. O ocasionalismo romântico tem um lema, que é arte pela arte, que no pensamento de Schmitt quer dizer política pela política. E é isso. Então agora vamos falar sobre a teologia política de Carl Schmitt. Então, ele dizia que a política alemã ela era fraca porque ela era governada por juristas. E também, tipo, em seu livro ele falava que a teologia política ela é governada por quem pode quebrar a regra, não por quem segue ela. E ele dizia também que o Estado é como o catolicismo. Tipo, é o catolicismo secularizado. Tipo, tu precisa de alguém poderoso para mandar em alguém menos poderoso para mandar no resto. E já a economia é como a religião evangélica, que tá lá
não pode mexer e vai ficar lá. E que não há interferência no caso. E é isso. Então, o fenômeno político também é outro pensamento do Carl Schmitt, onde ele fala que o político, né, a questão política vai ser sempre a dialética entre o amigo e o inimigo, né, onde o poder vai sempre estar, vai sempre se dar contra todos. E também ele fala que o Carl Schmitt, né, ele era católico, então ele sabe, né, como é que o catolicismo funciona, e ele também estudou um pouco o protestantismo, né? E com isso depois ele identificou que o catolicismo vai ser o Estado de Direito e o protestantismo é a economia. E assim sendo, ele vai falar que o Estado moderno ele vai ter uma estrutura estatal secularizada. E o que é esse secularizada? Quer dizer tornar laico. Algumas das obras mais famosas de Carl Schmitt. A primeira, Teologia Política. Ela foi baseada negando efetivamente o livre-arbítrio, baseado na visão do mundo católico. Um pouco do resumo do livro. Ele fala que todos os conceitos significantes da teoria moderna do Estado são conceitos teológicos secularizados. Em outras palavras, podemos dizer que a teoria política dirige ao Estado e à soberania, da mesma maneira que a teologia ela faz com Deus. Já segunda obra mais famosa de Carl Schmitt, O Conceito Político. Ela busca definir o objetivo político, assim como o domínio moral. O domínio moral ele é dominado pelas noções de bem e de mal, o estético pelas noções de belo e feio, o econômico pelas categorias de lucro, e o político mesmo pode ser definido, segundo ele, pela distinção do amigo e inimigo, sendo que o inimigo ao qual se refere será sempre o inimigo público e o não inimigo privado. Esse critério de definição do político constitui um conceito limite. O conceito político ele é geralmente aceito como uma tentativa de alcançar a unidade estatal.